querida igreja. Obrigado, irmãos. Tome assento, por gentileza. E abra sua Bíblia para uma rápida reflexão, assim como estamos mesmo, sentadinhos. Vamos ler a palavra de Deus. Apenas um versículo que está lá no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45 e o versículo de número 22, conhecidíssimo de todos os leitores da Bíblia e todos os estudiosos da palavra de Deus. Vamos ler esta palavra, este versículo, para uma rápida reflexão na palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que o Senhor tem me colocado no coração esta tarde, para juntos compartilharmos junto com os irmãos. O livro de Isaías, capítulo de número 45 e o versículo de número 22 de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, diz assim a palavra de Deus, versículo de número 22 do capítulo de número 45 do profeta Isaías, diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, esse é um tema que com certeza já tem chegado ao coração de muitos dos nossos irmãos. Muitas vezes eu tenho lido e falado a respeito deste versículo, apesar de termos aqui uma grande profecia do profeta Isaías, aonde na realidade todo o texto em que nós lemos é de suma importância, mas tem algumas coisas que nos chamam a atenção na palavra de Deus, muitas vezes, que nos faz parar para meditar e, através da revelação da palavra de Deus, muitas vezes, em aqueles versículos que falam com um pouco mais de força no nosso coração, na nossa vida, embora a palavra de Deus sempre fala conosco, a gente sabe disso. E o livro do profeta Isaías, um livro bastante lido e pregado pelos nossos pregadores, um livro profético, onde quando nós começamos a estudar ele, nós temos a oportunidade de receber a dádiva de Deus através desse livro, muitas revelações de santidade, revelações de juízo, mensagens de salvação, mensagem de esperança, mensagem messiânica. E nos últimos dias em que estamos vivendo, todas estas mensagens que eu citei, embora nós encontramos muito mais, porque a palavra de Deus é um oceano, muitas águas que nos sustentam em todas as nossas dúvidas, em tudo aquilo que necessitamos. A palavra de Deus, ela nos sustenta. Todas estas mensagens que eu falei, estamos necessitando como nunca nos dias em que estamos vivendo. O livro do profeta Isaías, quando nós falamos aqui no 45, que é o que paramos, que nos chama a atenção, e nós vimos neste versículo quando Deus, ele primeiro se coloca como espelho para que seja visto, para que seja olhado, e depois ele também faz uma promessa que através dele, ou aqueles que o olham, que lançam o seu olhar a ele diz assim: e sereis salvos vós todos os termos da terra. Isso aqui não é uma frase interrogativa, não é uma frase que deixa dúvida,
Isso aqui é uma frase de afirmação, porque quando alguém diz, olha para mim, ele está oferecendo algo que pode trazer uma solução para aquele que lança o seu olhar sobre ele. E nesta palavra profética, eu estou vendo aqui que o Senhor está dizendo: olhai para mim e sereis salvo vós todos os termos da terra. O Senhor está oferecendo resgate, salvação, libertação, liberdade. O Senhor está oferecendo algo que só Ele pode dar. E depois ele diz assim: porque eu sou Deus e não há outro. Esse capítulo é interessante, porque o Senhor já vem desde dos primeiros versículos, e aí encontramos a partir do versículo de número 3, ele já começa, e por 7 vezes, até o 45, ele se manifesta dizendo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Meus amados e queridos irmãos, isto é uma profecia de Isaías, que Isaías profetizou aproximadamente há 150 anos ou 200 anos antes do acontecimento. Os irmãos notam que lá no capítulo 44, ele já inicia falando no reinado de Ciro. E os primeiros versículos do capítulo 45, o Senhor Deus já está chamando Ciro de meu ungido, já está designando o que pode fazer com a vida de Ciro, com o rei Ciro. E depois de aproximadamente 150 anos a 200 anos, o rei Ciro, ele tornou-se rei da Pérsia. E segundo os historiadores, aqui os estudiosos da Bíblia, não podemos afirmar isto, mas segundo os historiadores, o rei, quando colocou no seu coração de fazer com que o povo retornasse à sua terra, segundo os historiadores, principalmente Flávio Joséfo, que é um dos maiores historiadores do povo hebreu, ele leu esta passagem, estas escrituras, e colocou no seu coração, então, devido à inspiração. Esta escritura foi o que lhe inspirou a tomar a tal atitude para o povo de Deus. Mas, meus amados irmãos, este é um livro que eu acabei de dizer para os irmãos, como estamos em um culto de estudo, este é um livro de tanta essência, de tantas mensagens. O capítulo de número 40, os irmãos já notam ali, que Isaías afirma que Deus consolará o seu povo depois do julgamento. No capítulo de número 41, Isaías já profetiza e garante ao povo de Deus um livramento dos seus inimigos. No capítulo de número 42, Isaías apresenta o verdadeiro servo do Senhor, que é Israel. Isaías, no capítulo de 43, Isaías proclama, a profecia de Isaías está proclamando o amor de Deus por Israel. No capítulo de número 44, Isaías mostra a superioridade de Deus sobre os ídolos. E no capítulo de número 45, então, o qual lemos o versículo de número 22, Isaías está anunciando aqui a queda de Babilônia e um escape para a salvação, que é Deus se apresentando e ungindo alguém, como esse alguém ainda nem tinha nascido. O próprio Deus está dizendo: tu não me conhece. Diz os historiadores, e alguns usam até o termo, que Deus o chamou antes de nascer, que Deus o conhecia, muito antes de nascer, o rei Ciro, que acabou reinando. Para os irmãos terem uma base, Isaías foi profeta lá pelos anos 739, mais ou menos, a 681 antes de Cristo, e o rei Sírio, ele reinou 539 antes de Cristo como rei da Pérsia.
Então temos aí aproximadamente quase 200 anos esta profecia. Isaías teve a sua chamada e ele registrou no capítulo de número 6, no seu livro, dizendo assim: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele está mostrando uma chamada bastante difícil. Primeiro, no momento de tristeza, porque segundo a história, o rei Uzias era um homem muito amado, muito querido pelo povo. Os seus atos até então para o povo era alguém que trouxe, que caiu no coração do povo. E com certeza Isaías também tinha esse carisma. Isaías também tinha esse amor pelo seu rei. Por isso ele cita que existiu algo mais glorioso. No momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de perda, em que o povo estava disperso, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E aí os irmãos sabem da linda chamada de Isaías, que nós não vamos entrar no mérito e nem na história, porque vamos levar muito tempo. Mas o que eu quero hoje meditar junto com os irmãos e compartilhar com os homens de Deus e as santas de Deus que aqui estão, é a respeito exatamente deste versículo. E eu quero tirar esta frase que inicia o versículo dizendo assim: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Este convite, ou esta ordem, ou este pedido, ou como queiram os irmãos, que o Senhor Deus faz, e o Espírito Santo nos traz hoje aqui, neste culto de oração e estudo da palavra de Deus, a qual nós intitulamos o culto do crente movido pela palavra, aos nossos irmãos que estão nos seus lares e estão nos ouvindo, que nós como crentes, nós quando aceitamos Jesus como Salvador, desde o princípio da nossa caminhada, que conhecemos a Jesus, o nosso olhar está em Jesus. Por quê? Porque a nossa vida está em Jesus. Não é porque estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos difíceis, em tempos de limitações. Nós não estamos com o nosso olhar ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, porque nós estamos vivendo em tempos de limitações, em que a Bíblia nos mostra isso, e a convicção que nós temos, querido pastor Gideão, que Jesus está voltando. Mas o nosso olhar não está somente por isso, claro, que a igreja espera, nós esperamos Jesus voltar a qualquer momento. É assim que é a igreja do Senhor Jesus, não é verdade? Embora fizemos os nossos projetos, projetamos a nossa vida, projetamos o nosso amanhã, projetamos o nosso chegar em nossa casa, mas nós sabemos que Jesus pode voltar agora, antes de nós sairmos desta casa, porque nós esperamos Jesus voltar. Então o nosso olhar não está nele apenas porque estamos vivendo. Claro que quanto mais o próprio Deus trabalha nesse sentido, não é verdade? Querido irmão Marino, o senhor que é um professor sabe muito bem disso. Não é claro que Deus trabalha nesse sentido. Muitas vezes Deus aperta um pouquinho, não é, irmão Adão? Deus aperta um pouquinho para que o amarelo acenda na nossa vida espiritual, para que nós entendemos que muitas vezes, quem sabe, o nosso passo já está um pouquinho saindo fora daquilo que Deus designou para as nossas vidas. Assim é a vida do crente, assim é o povo de Israel, não é verdade? Assim é o povo de Deus, assim é os filhos. É como um pai que sempre busca ter uma orientação para o filho, e muitas vezes ele fala um pouquinho mais forte, tem um certo, vamos ser bem popular, às vezes tem um certo castigo que dá para o filho, para que o filho entenda que ele está saindo fora daquilo que foi designado para o seu bem, para o bem daqueles que ele ama, daqueles que o amam, não é verdade? E assim é Deus nas nossas vidas. Mas, queridos irmãos, muitas vezes, ou muitas vezes não, Deus está se colocando à disposição sempre. O Senhor Jesus está sempre dizendo: Jairo, olha para mim, que eu sei o que eu posso fazer por ti. Jairo, olha para mim. Então todas as coisas, a todos os momentos em que nós vamos tomar partido, que nós vamos tomar posição, que nós vamos ter decisão, pode ter certeza que Deus está se apresentando: olha para mim, que eu sei como fazer isso, eu estou aqui para te ajudar.
Esses momentos em que estamos vivendo é o momento em que Deus está se oferecendo. Desculpa essa palavra, né? Porque Deus não precisa se oferecer para ninguém, mas Deus está dizendo: olha, querida igreja, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Vocês querem ser salvos dessa situação? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Mas a pergunta aqui, nesta noite, é como nós estamos olhando para Deus. Será que nós já não estamos vivendo em um momento difícil como esse? Porque o nosso olhar, embora, quem sabe, estamos olhando para Deus, mas como nós estamos olhando para Deus? Quem sabe estamos olhando para Deus para benefícios apenas humanos. Quem sabe estamos olhando para Deus apenas porque temos esse costume, alguém nos ensinou, ou pelo tempo que estamos na casa de Deus, ou quem sabe pela posição que Deus tem nos colocado. Só que Deus conhece o nosso coração e o nosso sentimento. Ele te conhece pelo teu olhar, né? Já viu papai e mamãe dizer: eu conheço meu filho pelo meu olhar? Já viu o filho dizer: eu conheço o papai pelo olhar dele? Quando ele me olha, eu já sei que ele quer alguma coisa. Ei, deixa eu dizer para você que o olhar, ele traz foco. O olhar, ele traz conhecimento. O olhar, ele traz solução de um problema. O olhar, ele traz clareza. Ele esclarece algo apenas com um olhar. Mas como estamos olhando? Eu volto um pouquinho aqui, meus amados irmãos, e penso no dia em que o Senhor estava na cruz. Como o povo estava olhando ele? De um lado, estavam dois malfeitores, Gestas e Dimas. Dois homens que nos mostram aqui olhares diferentes. Gestas, ele usou o olhar do povo. O povo olhava para Jesus como um malfeitor, como alguém que estava trazendo incômodo, como alguém que estava trazendo ali algo que trouxe incômodo à sociedade, e dizia: salvou os outros, salva a ti mesmo. Olhar de zombaria, era uma brincadeira que estava fazendo com alguém que estava sofrendo em uma cruz. E Gestas olhava e dizia: está na mesma situação que nós. Daí o povo reconhecendo quem é ele. Os soldados que estavam ali executando, a mandado, sim, eram comandados, alguém mandou eles fazer isso, eles estavam ali exatamente a trabalho. Mas também olhavam o Senhor Jesus na cruz e diziam: se és rei do judeu, porque nós estamos aqui amando de rei, nós estamos aqui amando de alguém que está nos comandando, de autoridades, estamos aqui baixo das autoridades. Se tu és rei, e é rei dos judeus, como sempre tu disses, salva-te a ti mesmo, sai, desce desta cruz. Gestas olhava o povo e olhava Jesus desta maneira. E o seu próprio sofrimento fez com que ele manifestasse o seu olhar. Então ele mesmo diz: se tu realmente és filho de Deus, ou se tu és o Cristo, ungido, como tu apregoaste, se realmente tu és ungido, Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas do outro lado estava Dimas, que estava com o seu olhar diferente. Ele estava vendo o povo blasfemar, ele estava vendo os soldados zombar, ele estava vendo o seu colega na mesma situação, lá do outro lado, também zombando. Mas o seu olhar era diferente. Ele estava olhando alguém que poderia trazer uma solução para ele, não uma solução do momento, porque ele sabia que ele estava ali pagando algo que fez, a ponto de dizer: ei, desculpa aqui, eu estou fazendo uma analogia, né? Fica quieto, cala sua boca, olha a situação que nós estamos, e tu ainda não temes a situação que está vivendo, nem na hora da morte pode reconhecer os teus erros. Que mal fez ele? Nós estamos pagando aquilo que nós fizemos.
nós matamos, nós roubamos, nós fizemos mal à sociedade, nós somos amaldiçoados pela sociedade, nós estamos morrendo morte de maldição, porque nós fizemos, nós temos parte nisto, nós semeamos. E ele, que mal fez? Ele olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olhar diferente. Não foi um olhar induzido pelo povo, pela multidão. Não, foi o seu próprio olhar, um olhar que ele podia ter uma solução. Não, para aí. Ele apregou aqui perdão, salvação, arrependimento. Tem promessas. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo? Hoje tu encontrou aquilo que tu nunca buscou. Hoje tu encontrou salvação para a tua vida. Hoje tu encontrou paraíso. Porque tu viveu uma vida fugindo, tu viveu uma vida escravo, tu viveu uma vida de deserto, tu viveu uma vida de desgraça, mas hoje tu encontrou um paraíso. E comigo, como estamos olhando para Jesus? Que tipo de olhar nós estamos lançando para o Senhor? Porque Ele está dizendo: olha para mim. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que falou através de Isaías, Ele está falando conosco nos dias de hoje. Olha para mim. Querido, nós estamos num culto de estudo, embora está sendo transmitido, mas é assim. O que estamos passando? Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim: a minha igreja, o próprio Jesus, quando instituiu a igreja, ele diz assim: esta é a minha igreja. Estou instituindo a minha igreja. Como é a igreja de Jesus? Ele mesmo diz: é aquela que as portas do inferno não vai prevalecer. O que é isto? O que fizeram no inferno, na igreja não vai entrar. O que sair das portas do inferno, vai existir um muro chamado igreja, ali não entra. Mas parece que o nosso olhar não está mais em Jesus. Parece que o olhar da igreja dos últimos dias ou dos últimos tempos está mais na situação do nosso ao redor. O olhar parece que está mais para agradar o mundo, e o príncipe deste mundo está mais para agradar os homens de que aquele que é o dono da igreja, que instituiu a igreja. Mas que o sangue de Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. E o Espírito Santo está dizendo hoje para nós, que estamos aqui, para você que está me ouvindo. O Senhor Deus, Ele está voltando. Mas enquanto Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui nesta terra, Ele está dizendo: olha para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra. Até você que pensa que não tem mais salvação. Até você pensa que não tem mais solução para você. Mas o Espírito Santo está dizendo: olha para Jesus, porque Ele tem solução para ti, sim senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes
o crente esquece de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Esquece de olhar para Jesus, que diz assim, que nos fez vencedor, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, devido às suas experiências, devido às suas experiências com Deus, ele escreveu dizendo, não, nós somos muito mais que isto. Nós somos mais do que vencedores. Porque nós servimos alguém que é vencedor sempre. Nós servimos alguém que é o dono da vitória, que é a vitória. E muitas vezes o nosso olhar, irmãos, é um olhar de derrotas. As notícias em que estamos ouvindo nos faz temer e tremer. Os homens estão apregoando miséria. Os poderes não se entendem. Os homens apregam que o Senhor Jesus, a quem nós servimos, Ele é poderoso. E Ele trabalha nas horas da dificuldade. A minha Bíblia diz que os filhos de Deus estão sobre os seus cuidados. E Ele está cuidando de você. E muitas vezes nós esquecemos disso. E o nosso olhar é um olhar de derrota. Eu não vou poder entrar aqui no estudo. Mas lembra de Moisés, quando chamou os cabeças de cada tribo. A Bíblia diz que é um cabeça de cada tribo, são 12 homens. Lá no capítulo de número 13, de Números, a partir do capítulo de número 4, até o versículo de número 15, você vai ver aí o nome dos homens que foram chamados por Moisés para espiar a terra que Deus o tinha prometido. Pensa comigo, promessa de Deus. Pensa comigo, a experiência daqueles que estavam caminhando, o que já tinham passado e o que já tinham visto que Deus faz. Moisés chama 12 homens, 2 deles que chama atenção aqui com um olhar diferenciado, que é da tribo de Efraim, que a Bíblia chama de Oséias, que Moisés chamou de Josué, e também da tribo de Judá, Caleb. Esses 2 nos chamam atenção, porque eles estiveram lá, segundo a Bíblia, está no versículo de 25 de Números, que depois de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. 10 deles, o seu olhar era olhar de derrota. Verdadeiramente, porque aquele que tem um olhar de derrota, ele sempre começa com palavras boas. Já notaram? As palavras sempre são boas. Verdadeiramente é uma terra boa. É uma terra que emana leite e mel. Mas, porém, não é para nós. Porém, não serve para nós. De maneira nenhuma. Nesta terra, está ali os filhos de Anak. Nesta terra estão os amalequitas. Nesta terra estão os heteus. Nesta terra estão os jebuseus. Nesta terra estão os amorreus. Todos eles eram parceiros. Quem conhece bem a história destes homens é de dar medo. Os filhos de Anak, gigantes, homens grandes, quase 3 metros de altura. Os amalequitas, que eram descendentes do filho de Esaú, homens sanguinários, que não tinham pena de ninguém.
Matavam gente como se matasse formiga, sem nenhum valor. Os heteus, descendentes de Ete, que era dos filhos de Canaã, que era da terra, homens maus, que arrancavam pele, esfolavam vivo os seus inimigos. Jebuseus, que era descendente dos filhos de Canaã, também homens terríveis. E os amorreus, que eram um povo pagão, oriundo de Canaã, mas habitavam na Palestina. Não tinham pena de ninguém, e eram parceiros, juntavam-se juntos, e juntos lutavam guerra, e não matavam seus inimigos. Os que levavam preso, eles esfolavam. Diz a história que eles estaqueavam. Sabe o que é estaquear? Colocavam a estaca por trás e saía pelo ombro, e deixavam morrendo à míngua, e faziam festas em volta dos seus inimigos. Arrancavam pele das pessoas vivas, esfoladas. O olhar dos homens foram isto, de 10 deles foram isto. É isto que nós vamos enfrentar, não temos chance nenhuma, não temos nem começo. Mas tinha 2 homens, Josué e Calebe, com um olhar diferente. O seu olhar estava nas promessas de Deus. Ei, Deus falou, está falado. Nós servimos um Deus que a sua palavra, bom, está escrito, passará o céu e a terra, mas as palavras dele não passam. Querido irmão, se ele falou contigo, não te preocupa que a pandemia não vai apagar as promessas de Deus. Se Deus falou contigo, queridos, não é a situação, as notícias ruins, não é as más notícias que soam todos os dias, que vai apagar as promessas que Deus fez para ti. Se tu tem convicção, Josué e Calebe tinham convicção. Ei! Quando os homens estavam falando, eles disseram, mas para aí, o Senhor nos prometeu, vamos possuir esta herança, porque é nossa. O Senhor Deus disse que é nossa, então é herança nossa, e nós vamos prevalecer contra eles. Diz a Bíblia que o povo queria esfolar, que o povo queria apedrejá-los, matá-los. O povo inflamou-se contra eles. Mas a presença de Deus através de 2 homens espias, que tinham um olhar não de derrota, mas um olhar de conquista. Através da palavra desses 2 homens de Deus, a Bíblia diz que desceu a presença de Deus entre eles. Aleluia! Aleluia, o povo creu que a terra era deles, porque eram promessas de Deus. Se Deus nos prometeu, nós vamos prevalecer. Não é com amorreus, não é por causa de heteus, não é por causa de jebuseus, não é por causa de gigantes. Nós vamos passar por cima de tudo isso, porque Ele nos prometeu. Deixa eu dizer para você, a situação que estamos passando é situação difíceis, onde você não pode nem dar mais um sorriso para alguém, onde você muitas vezes tem que chegar no portão da casa de alguém para deixar alguma coisa, onde pais têm que chegar na casa dos filhos apenas no portão, onde filhos têm que chegar na casa dos pais apenas no portão, onde muitas vezes tem filhos aqui que tem pais anciãos que há muito tempo não pode dar um abraço. Que situação difícil é esta? Mas a minha Bíblia está dizendo, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir as promessas na nossa vida. Deixa eu dizer para você, nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Porque
porque eu creio nas promessas do Senhor Jesus na nossa vida. Ele prometeu a mim, Ele prometeu a você. Nós vamos prevalecer a pandemia em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes, e a gente vê isso no nosso dia a dia, aquele olhar de ambição. Muitas vezes olham para Jesus apenas pela sua ambição. Mas os seus frutos são frutos carnais. Os seus frutos são frutos de não crença. Os seus frutos são frutos de iniquidade. Onde o pecado não é mais ofensivo. O pecado não ofende mais a Deus. Desejado. É isto que nós vínhamos vivendo. Os altares do Senhor Jesus, a qual desce as primícias de Deus, e o Senhor usa homens e mulheres para compartilhar com o seu povo, virou apenas um destaque de gravatas, sapatos bonitos e compartilhar talentos. Muitas vezes vou ao culto por uma escala, outras vezes porque eu tenho uma ambição, preciso de algo melhor na igreja, alguns porque vivem disto. Não é mais chamada divina. Não porque eu preciso colocar aqui porque não tem mais solução lá para frente, então tem que ficar aqui. Não tem mais nada de Deus. Estão olhando para Deus por ambição. Só que Deus conhece todas as coisas. Eu não vou poder entrar porque a hora já passou, mas lembra de Abraão e Ló? Lembra que quando já não podiam ficar no mesmo lugar, cresceram tanto e que não deu mais para ficar no mesmo lugar? Os servos de Abraão e de Ló já estavam ali contendendo, diz a Bíblia. E Abraão chega, olha, não vai dar mais para nós caminhar junto. Se tu ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu ir para a esquerda, eu vou para a direita. Vamos ter que nos separar. Embora somos parentes, sobrinho. Olha e vê as campinas do Jordão, que a Bíblia chama de jardim de Deus, de formosura que era. Lá ele vê a sua ambição. Os seus olhos, o local lhe chamou a atenção dos seus olhos. E sem titubear, ele escolheu, eu vou para as campinas do Jordão. Eu vou para o jardim de Deus. Lá é vida de verdade. Abraão, segue o teu rumo aí no meio do deserto. E aí você depois sabe da história. Um perdeu tudo, esposa e tudo que tinha. E você vê Abraão sendo abençoado por Deus. E muito mais, as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão. E encerro aqui. Muitas vezes o nosso olhar é um olhar altivo. Deus fala conosco através desta palavra. Deus fala comigo. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Muitas vezes, o nosso olhar é aquele olhar altivo. Olhar altivo, olhar pomposo, olhar do eu. Lembra de Nabucodonosor, para encerrar? Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus o escolheu e colocou o rei
Joaquim, se não me falta a memória, nas mãos dele. Foi Deus que entregou. Quer dizer, foi Deus que ele levantou, querido irmão João. E tudo que ele conquistou foi Deus que deu. Mas daqui a pouco ele estava lá no seu palácio, olhando as belezas. A Bíblia diz que ele estava andando pelo palácio e ele disse: essa é a grande Babilônia, que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. 3 palavras que não pode estar no vocabulário de alguém que o seu olhar está fito em Deus. Eu, meu e minha. Pronomes possessivos que tiram o direito do outro. Pronomes possessivo que diz: me pertence a mim, não a você. Está no singular, já tirei quem está comigo. Já fiquei sozinho, só eu. Não tem outra pessoa. Mas quando o teu olhar está em Deus, você vai dizer: Ele, dele. Eu dependo dele. Tudo que eu tenho, ele me deu. Tudo que eu estou fazendo, ele me fez fazer. Tudo que eu sou, ele me fez. É ele, é dele. Tudo pertence a ele. Fique de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor Jesus um minutinho. Enquanto você está fazendo a tua oração, vou pedir a irmã Bruna que cante um louvor aqui. Você faça a tua oração aí onde você está. Aleluia. Apresente a tua vida, o teu olhar. Aleluia. Questão de 5 minutos, já estamos encerrando. Diga para Jesus: Jesus, eu sou teu. Eu dependo de ti. A minha vida é tua. O meu olhar está em ti. Estamos ouvindo e vendo notícias difíceis, notícias que nos aterrorizam, somos homens, mas o meu olhar está em ti. As tuas promessas vai ser cumprido na minha vida. As tuas promessas vai ser cumprido na minha vida. Um minutinho enquanto a irmã canta, fala com Deus. Qual o sentimento do teu coração? Qual o desejo do teu coração? Não terminou ainda. Não encerrou ainda. Deus tem promessa para você, ele vai cumprir. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus!